Eu me volto hoje ao Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 19. O Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, isto é, os líderes dos judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Creram na Escritura. Que Escritura? E na palavra que Jesus tinha dito. Se você tem uma Bíblia com referências, certamente ela te leva ao Salmo 16. E interessante é que ele também te leva ao Salmo 22. E outros também ao Salmo 72. Qual é a escritura a que se faz referência aqui, então? Bem, nós temos um complexo, uma composição da instrução geral dos profetas e das escrituras, a composição, a soma de todas essas escrituras, então. Mas note que eles creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Ele havia anunciado sua própria ressurreição. Ele, cerca de 3 vezes, em ocasiões distintas, ele lhes havia explicado que ele viria a ser crucificado e que ele ressuscitaria dos mortos, e ele indicou em outros lugares também. Então aqui temos a ressurreição de Cristo. E com frequência o que nós fazemos é, nesse domingo de Páscoa, nós consideramos os eventos da ressurreição. Às vezes nós consideramos as profecias, e é esta segunda abordagem que eu gostaria que nós tomássemos hoje, que nós considerássemos algumas das profecias sobre a ressurreição de Cristo. E na verdade há muitas que caem em 2 categorias. Afirmações proféticas sobre as quais, nas quais a ressurreição de Cristo é sugerida, fortemente sugerida, mas não é explícito em termos claros ou inequívocos. E há um número delas em que a ressurreição é claramente afirmada diretamente. E há também mais uma categoria de predições no Antigo Testamento, porque há tantas passagens no Antigo Testamento que predizem o Messias, o Cristo que viria, como um redentor, como o servo sofredor, que até mesmo morreria. Em particular, ele é retratado dessa maneira nos tipos e nas sombras. Nós notamos que Cristo disse, com um duplo sentido: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. O que poderia se aplicar ao templo de Jerusalém, ou a ele, ao seu corpo pessoalmente, que é o sentido que ele tinha. Mas, afinal de contas, o templo era um símbolo, uma figura, uma sombra dele, de Cristo. E tudo aquilo que se dava dentro do templo, sacrifícios. Então você lê o seu Antigo Testamento, temos Cristo, o Messias, sendo tratado como sendo o Redentor, como aquele que sofreria, e ao mesmo tempo temos tantas outras passagens que falam dele como sendo o Rei vivo, aquele cujo reino seria eterno. E você junta esses dois nessas categorias e são categorias de profecias. Os dois não estão juntos em uma profecia só, mas eles coexistem. Então nós temos figuras dele como sendo o servo sofredor, aquele que morreria, e também aquele outro que o retratam como sendo o eterno rei. Então temos 3 classes de profecias. Os textos que tratam dele
em ambos os modos, concomitantemente, as profecias implícitas e as profecias explícitas. Então, no fim das contas, nós temos um fluxo constante de profecias se estendendo por todo o Antigo Testamento. Qual outra figura histórica foi profetizada? Deixamos de lado até a especificidade sobre sua vida, como por exemplo a encarnação, a ressurreição. Nós estamos acostumados com a ideia de que Cristo foi profetizado. E nós nos esquecemos que ninguém mais tem profecias dessa qualidade, desse tipo, desta forma. Alguns anos atrás, alguém me disse: sim, há muitas instâncias registradas de ressurreições ou supostas ressurreições. E nossa mente volta quando na nossa infância, do tipo de coisa que nós aprendíamos. Mas quem é a pessoa mais notável de quem se falava sobre ressurreições? Júlio César. Não é verdade que ele ressuscitou dos mortos? Não. Ninguém o viu. Nenhuma pessoa. Esse tipo de objeção aparece. Tem muitas ressurreições. Onde? Quem? Júlio César? Nunca foi visto? O que aconteceu então com Júlio César? Eu te digo. César morreu no ano 44 antes de Cristo e um tempo depois houve esse fenômeno e acreditava-se pela família de César, é claro, que inventaram essa história, diziam que era um espírito, que ele demonstrou estar vivo, era a sua deificação, ele se fez um deus, cerca de 2-3 semanas depois de ter morrido. Quem viu Júlio César? Ninguém viu, é só uma história. É uma ficção romana. E quem são os outras figuras que supostamente foram ressuscitadas? Principalmente figuras lendárias ou fictícias. Isto é, singular a Cristo. Há algumas pessoas, algumas histórias sobre humanos, mas são vagas e são ambíguas, mas essa história de Cristo aqui, ela é singular. Essas profecias então começam no Jardim do Éden com uma profecia implícita. As palavras de Deus, a serpente, dizendo que no momento oportuno viria a semente da serpente, isto é, a atividade continuada do inimigo de Deus, e que haveria também uma grande batalha, uma inimizade no decorrer das eras com esta e a semente da mulher. Semente da mulher, no singular. O grande descendente que viria. Você conhece essa profecia também? Que a
semente da mulher esmagaria, e na tradução King James aparece como feriria a cabeça da serpente. E a semente da serpente feriria o calcanhar do filho da semente da mulher. E essa figura, essa profecia viria a ser mais clarificada, mas se tornaria mais específica, com promessa após promessa. E através do seu próprio sofrimento, ele esmagaria então a cabeça da serpente. Ele pagaria o preço do pecado para que milhões de pessoas fossem redimidas do jugo do inimigo das almas e que a raça humana pudesse ser preservada, que nós pudéssemos dizer que o projeto Terra de Deus pudesse florescer, afinal de contas, e que milhões de pessoas pudessem ocupar o céu. Mas ele sofreria, e no fim das contas ele sofreria, até passaria pela morte, mas seria ressuscitado. E isso se manifesta então nessa primeira promessa como sendo o seu calcanhar sendo ferido, mas ele sobreviveria. Mas avancemos ao Salmo 16. Eu gostaria de considerar o livro de Jó também, em que nós temos uma figura explícita da ressurreição, mas eu me avanço ao Salmo 16. Versículos 8º e 9º. Provavelmente esta é a escritura principal que se tinha em mente quando Pedro e João se lembraram de que essas coisas eram instruídas. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. É Davi aqui. Está em devoção. Contemplando. Ele diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Versículo 9. Portanto está alegre o meu coração. Se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Este salmo certamente que segue a grande revelação que foi feita a Davi com Natã, o profeta, de que o Messias, o filho, viria dele. Também a minha carne repousará segura. Diz ele: eu serei enterrado. Minha carne será colocada na terra, mas ela repousará. É claro que a sua alma estaria com Deus, mas a sua carne repousaria segura, antecipando por algo mais. O seu corpo seria ressuscitado. Mas então ele diz no versículo 10: pois não deixarás a minha alma no inferno. E as traduções modernas são mais corretas do que a tradução King James aqui, porque elas traduzem isso de maneira um pouco diferente. Ao invés de não deixarás a minha alma no inferno, eles se voltam ao hebreu e dizem: não deixarás a minha alma no Sheol, que significa o vazio, que é a tumba, o túmulo, ou o lugar para os mortos. A alma continua, mas o corpo está no lugar dos mortos. Pois não deixarás a minha alma no lugar dos mortos. E veja aqui no versículo 10: nem permitirás que o teu santo... E agora, Davi não está mais falando de si mesmo. Ele se refere ao Messias, o Filho de Deus. Nem permitirás, não deixarás a minha alma no inferno ou no túmulo, e agora num caso separado, nem permitirás que o teu santo
veja a corrupção. O Messias, o Deus encarnado, ele viria ser o representante para a raça humana, para viver uma vida de perfeição, para merecer o céu para todos os seus filhos, para sofrer e morrer no Calvário, para receber a punição do seu pecado por eles. Ele morreria e seria colocado no túmulo, mas ele não ficaria lá por tempo suficiente para ver a corrupção, porque ele seria ressuscitado. E esta é, claro, uma previsão, uma profecia da ressurreição. E Davi continua, versículo 11: far-me-ás ver a vereda da vida. Isso vai além do túmulo. Na tua presença, a fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. E essa é a passagem que provavelmente Pedro e João tinham em mente. Salmo 16. Mas avancemos ao Salmo 22. Nós podemos só considerar um ou dois nessa manhã, mas o ponto fica claro. Versículo 1 do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Então o salmista está sofrendo. Um salmo de Davi retratando uma experiência de sofrimento que é tão grande. Mas Davi nunca sofreu assim. Davi nunca teve uma experiência, nem, pelo menos não uma registrada, de nada assim no Salmo 22. Essa profundidade de agonia, de sofrimento. Então, do que ele está falando? Ele está falando como um profeta. Ele não está falando de si mesmo. Ele está simplesmente falando sobre Cristo, o Messias. Deus meu, por que me desamparaste? E se nós prestamos atenção, nós lembramos que Cristo empregou essas palavras na cruz do Calvário. Então fica claro aqui que Davi estava predizendo o Calvário e o abandono e o desamparo que Cristo viria a sentir. E é claro que Cristo, a segunda pessoa da divindade, jamais poderia ser separado de Deus o Pai. O conceito de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, uma divindade, não pode ser separada ou dividida porque eles são Deus, um Deus. E ainda assim, de alguma forma, na sua experiência, o homem-Deus, Cristo, teve que provar, experimentar o nosso desamparo, a nossa separação, se nós perecemos sem perdão, sem conversão, sem arrependimento, separados de Deus por toda a eternidade, tendo tudo aquilo que é bom removido de nós, desesperadamente abandonados. É a punição. Cristo teve que suportar isto. O abandono de milhões, eternamente concentrado em um espaço de 6 horas. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? E nós poderemos, para fazer justiça a este salmo, demoraria um dia inteiro, mas avançamos ao versículo 6. Mas sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Humilhação terrível, versículo 7. Veja Cristo aqui no Calvário: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. E não aconteceu isso exatamente com Cristo, mas nunca com Davi. Mas tu és o que me tiraste do ventre.
Versículo 11, o apelo a Deus. Versículo 12, a descrição tão gráfica sobre o Calvário. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. E veja o versículo 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Isso não era simplesmente o prego penetrando a carne, nem a coroa de espinho, tudo isso sendo coisas terríveis, mas faz referência à parte invisível do Calvário, quando o Pai castigou o Filho com a punição que era devida a nós. E ele o suportou, ele o sustentou na sua santa alma. Ele se fez, por assim dizer, pecado por nós. Versículo 15. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, e o ajuntamento dos malfeitores me cercou, e traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas então, repentinamente, se você se avança ao versículo 22, será que você reparou isso? Salmo 22, versículo 22, a mudança no tom. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. Versículo 24, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito. E assim por diante, versículo 25, 26, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. E o que aconteceu com aquele que sofria tanto? O vosso coração viverá eternamente, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor. E olha essa segunda parte do versículo 28, e ele domina entre as nações. Não diz aqui, mas ele ressuscitou dos mortos. Ele reina, ele domina entre as nações. Esta é a ressurreição no Salmo 22. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Versículo 30, uma semente o servirá. Versículo 31, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Poderíamos também avançar para o Salmo 24, mas o nosso tempo se avança só considerando rapidamente o Salmo de ressurreição e ascensão. Será que você reparou que nós cantamos a paráfrase dele? Nós cantamos com frequência, nós encerraremos o culto hoje com ele. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E avança, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? O que isso significa? Quem subirá? O monte do Senhor é onde ficava o templo de Salomão. Logo depois disso, e isso se daria depois disso, mas Davi já sabia sobre essas coisas. Ele tinha o projeto, ele conhecia os materiais, ele sabia exatamente o projeto e o propósito do templo de Salomão. Quem subirá ao monte do Senhor? É uma maneira poética de dizer quem é que vai entrar no Santo dos Santos. Sim, porque o templo ele tinha a parte externa e a parte interna, e a parte mais interna, que era chamada de o Santo dos Santos,
representava a presença de Deus. Tinha a Arca da Aliança e o propiciatório e os querubins, representando a salvação na presença de Deus. Era um lugar santo. E para marcar isso, somente o sumo sacerdote era capaz de entrar. E somente uma vez por ano. E não sem oferta, sem sacrifício pelos seus pecados. E o que isso tudo significava? Entrada aos céus. Como nós entraremos no céu? Esse lugar santo que é isolado, além do nosso acesso, cuidadosamente isolado, com uma grande cortina, com portas feitas e correntes também. Uma barreira tripla que bloqueava o acesso ao Santo dos Santos. Não se pode entrar na presença de Deus somente o sumo sacerdote uma vez por ano e não sem o derramamento de sangue para a propiciação dos seus pecados. Deve haver um tremendo sacrifício que a essa altura deste salmo não havia sido feito ainda, algo muito maior do que o sacrifício de ovelhas, de touros, os quais eram somente símbolos ou sombras do sacrifício que viria a ser realizado. Isto é, o sacrifício de Cristo, o Filho de Deus. Mas então, temos o Santo dos Santos. Quem é que entra? Veja este salmo. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Será que nós podemos? Não. Só um. Versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Somente um ser humano pode entrar na presença de Deus. Ele seria perfeito, que seria Cristo, o Santo. Versículo 4 outra vez. O versículo 5, aliás. Este receberá a bênção do Senhor. Ele é digno. Ele entra. Ele entrega a sua perfeita justiça por nós, a ser creditada a nós. Ele sofre e morre no Calvário para fazer expiação pelo nosso pecado. Não se esqueça de que você precisa dos dois, de ambos. Nós precisamos dos nossos pecados sendo perdoados. Isso remove a condenação. Mas nós ainda não estamos no céu. Como é que nós podemos merecer o céu? A perfeita justiça de Cristo, que nos é dada como um dom, creditada a nós. Nós somos revestidos dela como de um véu. Nós temos nossos pecados perdoados e com a sua justiça nós podemos merecer a bênção eterna. Então é dupla, uma bênção dupla. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Nós entramos atrás dele, debaixo da sua asa, confiando nele, como seus seguidores, no seu nome. Nós somos em Cristo. Nós não podemos entrar através de qualquer mérito que seja nosso. Versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam. Daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então essas palavras no versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra é Cristo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Não poderia ser mais claro. O Senhor dos Exércitos, o Messias que viria. Mas ele não morreu? Sim, mas obviamente ele foi ressuscitado pelo seu próprio poder e pelo poder do Pai também. A ressurreição. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Eu gostaria de ter considerado Isaías capítulo 53, não vou. Crucificação de Cristo. Nunca pule ou ignore os últimos versículos que falam da sua ressurreição. Os últimos versículos de Isaías 53, que trazem o Salvador que sofre de volta à vida, como o eterno, o Rei. E é claro, porque ele ressuscitou, está presente aqui, mas eu vou me avançar só para concluir em João capítulo 11. E no versículo 21, isso logo antes dele trazer Lázaro de volta, um pouco antes da crucificação, disse, pois, Marta a Jesus, Marta sendo uma das duas irmãs de Lázaro, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E pausemos aqui. Marta já sabia tudo sobre a ressurreição. Marta sabia que haveria uma ressurreição geral no último dia. Marta sabia que todos aqueles que amam a Deus e que creem nele e foram salvos receberiam corpos de ressurreição no fim do tempo. Ela sabia. É importante que notemos isso. Porque com frequência se faz essa pergunta. Eles falam dessas promessas, mas será que eles entendiam? Será que eles sabiam o que isso tudo significava? Nós estamos considerando essas profecias com o benefício de conhecer a história de Cristo. Mas será que eles na época conheciam? Sim, os crentes conheciam, eles entendiam. Eis aqui o Senhor dizendo quase que casualmente para Marta sobre a ressurreição, e ela diz, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqueles que são de Deus, os pios, os crentes, entendiam, eles conheciam essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu trarei vida a milhões de corpos, mas eu sou a ressurreição. Ele então lidera esse caminho através da ressurreição de Cristo. Algumas pessoas com boas intenções, e eu não os critico por um instante. Muitas pessoas têm o seguinte raciocínio. Se eu puder provar a ressurreição às pessoas, elas vão crer em Cristo. Então eu vou considerar todas as evidências para a ressurreição, não só as profecias, sondar os recursos, sondar os registros, as referências romanas também e os registros seculares. Eu vou provar que Cristo ressuscitou dos mortos. Será que é uma coisa válida a se fazer? Sim, é uma coisa boa a se fazer e os cristãos gostam de fazê-lo.
E sim, alguns não cristãos também estão convencidos disso, mas a maioria não. Porque a maioria das pessoas vai dizer, mas isso faz tanto tempo. Mas isso faz mais de 2000 anos, como é que você pode confiar nesses registros? Como é que você pode ter certeza? Como é que você pode saber quando eles foram escritos? E as pessoas acabam perdendo isso. Então a ressurreição de Cristo não é tanto 2000 anos depois. Não é uma prova fechada. Não é tão útil como a apologética deveria ser. Mas reconheçamos que não é. Mas os grandes propósitos da ressurreição que literalmente aconteceram não estão em provar as coisas. Os grandes propósitos da ressurreição são a mensagem que ela traz para nós. Número 1, a ressurreição prova que a expiação foi 100% bem-sucedida. Satanás jamais pode dizer, mas talvez todo o meu pecado não foi removido, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Isso envolveu então o endosso do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, todos envolvidos na ressurreição. Então este grande endosso de que a oferta da obediência à justiça de Cristo foi mais do que suficiente para merecer o céu para todos os seus. E a morte expiatória foi bem sucedida em expiar por todo o nosso pecado e não sobrou nada. Essa é a maior coisa sobre a ressurreição. É claro que ela também prova para nós, enquanto crentes, que Cristo tem o poder da vida. Em terceiro lugar, ela indica o que vai acontecer conosco. Se o nosso predecessor ressuscitou, nós também o seremos. Essa ressurreição revela os seus atributos. Quando ele vivia na terra, todos os atributos de Deus não eram visíveis em Cristo. Porque ele vivia em sujeição ao Pai. Uma vida de obediência, ele ocupava um corpo humano frágil. Se podia ver manifestações do seu poder divino, mas somente nos milagres, nas curas aqui e ali, mas ele não estava plenamente revelado. Agora, na ressurreição, percebe-se que todos os atributos de Deus estão em Cristo. Veja como Cristo vai lidar com o seu povo. Veja movendo entre os seus discípulos tão familiar e tão bondoso com eles. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele mudou nas suas ressurreições, nos seus aparecimentos de pós-ressurreição. Será que agora ele se fez um rei divino distante? Não. É uma revelação preciosa. Nós o vemos eternamente se relacionando com seus discípulos como ele o era antes da crucificação. Que grande consolo para nós. O nosso Salvador está aqui, ele lida conosco em grande ternura e afeição, paciência e ele se preocupa, ele se importa com cada um dos seus. A ressurreição e as aparências pós-ressurreição nos mostram isso. Elas nos mostram um Cristo vivo. E o nosso tempo está acabando, amigos. A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a esperança. Ele é aquele por quem nós vivemos, aquele que nós veremos. Não chegue ao fim da vida, mesmo enquanto um cristão. E não esteja aqui quando ele retornar. E repentinamente, antes dele te tomar,
Não seja pego num espasmo de arrependimento. Eu deveria tê-lo servido mais. Eu deveria tê-lo amado mais. Eu deveria tê-lo tornado mais conhecido, representado a ele mais. Deveria tê-lo antecipado mais. Que nenhum de nós esteja nessa situação, nessa condição, antes dele nos levar ao eterno porvir. Viva para ele agora, enquanto o seu povo entregue-se a ele. A ressurreição de Cristo, o nosso Salvador. Encerremos cantando juntos o hino número 275. Hino 275, ó louvai ao ressurreto príncipe da luz.